Vamos agora para a questão de número 101. Turma, a questão 101 coloca o seguinte: placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia. Mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. Por definição, o grafeno, em geral, vai ser constituído majoritariamente por carbono. O grafeno é, em essência, carbono aqui pra gente. Então, se eu pegar um dia em que eu tenho gotas de chuva caindo na minha placa solar e revestir essa placa solar com uma fina camada de grafeno, uma fina camada de carbono, aqui nesse caso um dos alótropos do carbono, eu consigo obter a geração de energia. O exercício diz o seguinte: os íons dissociados a partir da água da chuva, A, M+, e B, N-, tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para a geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons, E-, se movimente ao longo da superfície. Ele coloca para você uma imagem para ilustrar essa estrutura. Note. Existe aqui uma nuvenzinha que vai jogar várias gotas de chuva. Essas gotas de chuva vão cair aqui na estrutura da nossa placa solar. Quando você olha aqui para essa estrutura da placa solar por meio de um zoom, de forma aproximada, o que você percebe? Existe aqui uma camada fina de grafeno que vai recobrir a nossa placa solar, que vai revestir a nossa placa solar, e existe também uma camada fina de água que vai se depositar. É a gota da água da chuva que vai cair ali naquela situação. Com isso, o que acontece? Na região superior, eu tenho uma concentração aqui de cargas negativas, na região inferior, uma concentração de cargas positivas. E pela legenda, eu percebo que na parte de cima eu tenho um alto potencial elétrico, na parte de baixo eu tenho um baixo potencial elétrico. Toda vez que você cria um alto potencial elétrico num ponto e no outro ponto um baixo potencial elétrico, você constrói entre esses dois pontos uma coisa que na física a gente chama de DDP. Diferença de potencial elétrico. E se existe uma DDP, se num ponto você tem um potencial elétrico muito alto e no outro ponto você tem um potencial elétrico muito baixo, se você cria essa diferença de potencial elétrico, você cria condições para gerar eletricidade, para gerar corrente elétrica nesse caso. Essa corrente elétrica vai ser formada em função dessa diferença de potencial elétrico. Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno faz o quê? Letra A. Oxida os cátions dissolvidos na água da chuva? Falso. Porque esses cátions que estão associados à água da chuva não vão sofrer nenhum tipo de oxidação. O exercício em nenhum momento sugeriu isso por meio da legenda, nem por meio do texto. Letra B. O grafeno impede a difusão da água através das placas solares? Falso, porque não é isso que gera eletricidade. O que gera eletricidade é a formação dessa DDP. É a formação de um ponto com alto potencial elétrico e outro ponto com baixo potencial elétrico. Letra C. Diminui a energia de ativação da reação no pseudocapacitor? Falso. Nós não estamos falando aqui sobre energia de ativação em momento algum. Energia de ativação é uma energia usada para desencadear uma reação química. E não é isso que está acontecendo nessa situação. D. Forma um compósito não metálico com os íons na água da chuva? Primeiro que um compósito é como se fosse uma mistura de duas substâncias diferentes que permanecem ali sendo separadas fisicamente, só que constituindo um mesmo sistema. Nesse caso, nós não temos um compósito sendo formado. Muito menos um composto não metálico nessa situação. Então a letra D não faz sentido algum. Letra E. Gera uma diferença de potencial, uma DDP, pela interação dos elétrons com os cátions. Perfeito. Você tem uma camada com cargas positivas, uma camada com cargas negativas. Cria-se uma DDP, uma diferença de potencial elétrico, que gera, então, a corrente elétrica. A letra E é a melhor escolha aqui pra gente. Pra acertar essa questão, você só tinha que entender o conceito por trás de DDP como fator que gera uma corrente elétrica, como fator que gera uma eletricidade, porque assim você marcaria a resposta correta. É um tipo de raciocínio que o Enem já cobrou algumas vezes, então é importante você associar que a criação de dois polos, um com cargas positivas e um com cargas negativas, cria uma DDP entre esses dois polos. E se tiver uma conexão física entre esses dois polos, alguma coisa que permita o fluxo de corrente elétrica, você vai gerar uma eletricidade nessa situação. Questão de número 101, gabarito, letra E.